Boa noite, Ellen. Boa noite, Isabela. Boa noite, Eric. Vamos chegando, pessoal. Boa noite, Carol. Desde já que vocês já possam já estar se sentindo acolhidos, sintam-se abraçados, sintam-se a presença de Deus já, desde a sua chegada aqui a esta live. Boa noite, Alicia. Vamos esperar o pessoal ir entrando, a gente poder dar início. Desde já eu já vou pedindo para vocês que vocês já possam ir compartilhando, principalmente quando você clicar aqui no aviãozinho, né, para que todas aquelas pessoas que já vão aparecendo online, você possa estar compartilhando essa live, né, para que a gente possa ir alcançando, né, o maior número possível de almas que Deus confiar para esta live. Boa noite, Micael. Quero já começar aqui interagindo com vocês. O áudio tá bom, tá ok, vocês conseguem ouvir minha voz, tá tudo certinho? Responda aqui para mim, por gentileza. Pronto, perfeito. Tá bom, graças a Deus. Senhor, santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar, ó terra também. Bom, né? Eu vou pedindo aqui mais uma vez, né? Vocês já possam ir clicando, você possa compartilhando para mais pessoas. Eu já vou logo já começando logo a dar início, para não correr o risco de ficar longo e ultrapassar 1 hora de live, porque meu intuito aqui é ser o mais breve possível. Eu quero muito que essa live fique salva, e para ela ficar salva tem que ser menos que 1 hora. Jesus fala, né? Quando estiverem dois ou três, né, reunidos em meu nome, eu estarei presente, né? E aqui já estamos, né? São três, comigo já são quatro. Então já está mais que o suficiente para que Deus se faça presente aqui nessa live. Com esse tema tão importante, né? Porque que tema, né? 5 degraus para crescer na fé. Quem que não quer, né, crescer na fé? Então, né? Já vamos logo começar, vamos dar início, vou rezar uma Ave Maria, né? Para que Nossa Senhora ela possa passar à frente de toda essa live, que ela possa passar à frente do coração de cada um de vocês, que vocês possam estar com o coração completamente abertos para escutar tudo aquilo que Deus tem para dizer no dia de hoje a você, que a senhora passe por frente de toda essa live, para que não ocorra nenhum problema com conexão de internet, com áudio, nada, para que a vontade de Deus possa prevalecer, né, acima de tudo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos dar início, né? Como vocês já podem ver aí no título, né? O tema: os 5 degraus para crescer na fé. Para que a gente possa começar a mergulhar, né, nesses 5 degraus. Primeiro, o que é ter fé? Essa é uma boa pergunta para a gente se fazer, né? Muitas vezes a gente até sabe, acha que sabe o que é ter fé, né? Mas às vezes quando a gente faz essa pergunta, você pode pensar e dizer, é mesmo, e o que é sempre mesmo essa fé? Bom, vou pegar aqui para vocês, né, a resposta de Santa Teresa de Calcutá. Ela fala que ter fé é assinar uma folha em branco e entregar nas mãos de Deus. Querendo ou não, de certa forma também, né? É uma questão de decisão, né? Porque ela fala aqui, é assinar uma folha em branco e entregar nas mãos de Deus. Deus ele não vai assinar essa folha em branco por nós.
É preciso a gente decidir, é preciso ter um mover-se, partir da nossa parte. E a gente tem que se decidir e ter essa plena confiança, né? Porque o que significa esse entregar nas mãos de Deus? É simplesmente esse assinar uma folha em branco, é você dizer para Deus: Senhor, eu te dou a minha vida e faça dela o que você quiser. Eu estou aqui de peito aberto, né? Como disse Nossa Senhora, né, lá na aparição de Anjo Gabriel: eis-me aqui, faça-me segundo a vossa vontade. Então simplesmente você ter esse mergulhar, assim mesmo, essa confiança em Deus, é você entregar a sua vida sabendo, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e simplesmente ter esse abandono, saber que tudo o que tiver de ser da vontade dele é o melhor a acontecer na sua vida. Já vamos agora já para o primeiro tópico, né, primeiro degrau, né, dessa escada, né, porque essa escada, já deixando bem claro aqui, né, antes de ir mergulhando de degrau por degrau, essa escada da fé, ela possui 5 degraus. E é de maneira muito importante mesmo que esses 5 degraus eles estejam alinhados. Que você não viva apenas um, dois, três ou até mesmo quatro. Mas é necessário que os 5 degraus possam estar em dia, né? Porque como tem no título, né? Os 5 degraus para crescer na fé todos os dias. Acima de tudo, tudo que eu for falar aqui, nenhuma coisa vai ser uma fórmula mágica. Que você vai decidir hoje fazer tal degrau, até mesmo seguir os 5 degraus e pronto, e acabou. Não, vai ser algo que sempre vai ter que ser diário. Porque a nossa luta pela santidade ela é diária. Não existe fórmula mágica de um dia a gente lutar e depois as coisas vão tudo se resolver e vai tudo acontecer da melhor maneira possível. Não. Tudo que eu vou falar aqui serve para que seja algo diário mesmo. E o primeiro passo, né, para a gente crescer na fé, chama-se primeiro degrau, se chama oração. Aqui eu vou pegar 3 frasezinhas aqui do grande São Padre Pio, né, onde ele fala aqui, né, ele fala muito bem sobre a questão da oração, que é o primeiro degrau para a gente crescer na fé. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Ou seja, a gente precisa da oração para que termos esse diálogo. Como é que Deus vai ouvir o que eu tenho a dizer a Ele? Orando. Porque se a oração abre a chave, é a chave que abre o coração de Deus, é a partir da oração, do momento que você se coloca, né, na presença de Deus, que você se coloca dependente dele, é que você se coloca nessa questão de saber, né, que ele é muito maior que você apenas é criatura, e a criatura tentando entrar em comunicação, né, com o Criador. E através de uma oração sincera, né, o coração de Deus ele sempre está aberto. O Padre Pio também fala que Deus ele não resiste a um coração que reza, ou seja, é algo perfeito. Não tem como você rezar e ser ignorado por Deus. Principalmente você reza com sinceridade, se você reza pedindo coisas que sirvam para o melhor meio de santificação de sua alma. Aí mais ainda é que Deus ele não vai resistir, e sim ele vai atender e ir ao seu encontro. E aqui tem uma frase muito forte também dele, São Padre Pio, onde ele fala: quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza se perde. É uma frase muito forte, eu vou até repetir. Quem reza muito se salva, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza se perde. É uma frase que ela já por si só, né, ela já está muito bem clara, né? Quem reza muito se salva, e esse rezar muito não é somente questão assim de palavras. Nossa, rezar muito é eu rezar vários textos no dia, é eu rezar um rosário, é eu rezar uma oração para isso, uma oração para aquilo, não. Mas esse rezar muito para a gente salvar, a gente está sempre em clima de oração, independente do ambiente que você esteja, independente se é através de pronúncia de palavras ou não. Mas é você estar sempre no clima de oração, você sempre contemplando o belo, principalmente nas pequenas coisas. Quando você contempla a beleza da natureza de Deus, isso já é uma forma de oração. Quando você ouve uma música, quando você mentalmente você mentaliza a letra de alguma música assim que mexe com você, seja uma música mariana, uma música da presença do Espírito Santo, uma prece ao Espírito Santo, tudo isso vai acabar mexendo com você. E aqui também, então essa é importante, né? Se a gente quer ser salvo, é necessário que rezemos muito. E também fala que quem reza pouco está em perigo. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque aqui entra muito a questão também da vigilância, né? Porque não adianta a gente rezar pouco, achando que isso é mais que o suficiente, e a gente acabar sendo pego de surpresa, né? A gente acabar caindo, porque aqui fala: quem reza pouco está em perigo, ou seja, é um perigo muito grande. Uma pessoa que reza pouco, uma pessoa que não tem aquela vigilância, essa pessoa facilmente vai abrir portas para que o inimigo simplesmente chega, e realmente como o Padre Pio diz, realmente é um perigo muito grande. Então que a gente sempre possa ter a constante oração. E por fim, né, ele fala, né, que quem não reza se perde. Esse realmente que isso realmente faz todo sentido, até com o título, né? Porque no primeiro degrau já tá assim, para crescer na fé, já não tem, já se perdeu. Uma pessoa que não reza, ela já se perdeu. A oração
ela é o alimento da alma, né? É necessário. Ela é o oxigênio da alma, né? Do mesmo jeito que a gente precisa do ar para respirar, a gente precisa da oração, né? Para termos fé. E a oração, né? Também em outras palavras, né? Ela é um encontro pessoal e íntimo com o Criador. Ou seja, não existe nenhuma vida espiritual sem a oração. Então, a gente que isso já fique bem claro para todo mundo, né? Que a oração ela é o primeiro degrau, é muito necessário isso, e que ela é um encontro pessoal e muito íntimo, né, com o Criador, que não vai existir jamais. Sem oração não existe vida interior, sem oração não existe vida de oração, obviamente, não existe nada. É realmente algo assim, uma fé muito vã. E agora, né, antes de eu mergulhar de cabeça no segundo e terceiro degrau, eu já vou dando spoiler aqui, né? Ambos são sacramentos, né? E por serem sacramentos, eu não posso sair mergulhando de cabeça falando assim dos sacramentos, sem antes falar resumidamente, né? O que é a igreja e que ela é fundada por Cristo. Para a gente entender aqui, né, o que é a igreja, né? Vou pegar aqui no Catecismo da Igreja Católica, lá no finalzinho do parágrafo 752. A igreja a igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Vive da palavra e do corpo de Cristo. E é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Então aqui a gente deixa muito bem claro, né? Até só por essa partezinha aqui já dá pra gente entender, né? Que uma igreja, né? A igreja para ser verdadeira é muito necessário, né? Essa questão da presença viva do Cristo que foi quem a fundou, né? Como fala, né? Como Assembleia Litúrgica, sobretudo, ela é eucarística. Então é realmente muito necessário, né? Essa presença é, digamos que um dos pilares, né? O principal motivo assim da igreja é a questão eucarística, né? E agora, né? Pra gente entender melhor, né? Por quê, né? Que a igreja ela é instituída por Cristo. Vamos pegar agora na palavra de Deus, né, lá em São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Desde já eu convido cada um de vocês, se vocês quiserem pegar um caderninho, alguma coisa para vocês irem anotando, se tiver alguma frase, algo profundo que Deus vai tocando, você possa também fazer umas anotações para não esquecer, porque é sempre bom. E lá em São Mateus, né, no capítulo 16, do versículo 13 ao 19, diz o seguinte: Chegando ao território de Cesaria de Felipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a palavra de Deus ela é muito clara, né? Aqui ela deixa da maneira mais clara possível, né? Que Deus ele instituiu, né? A igreja ela fez a partir, né? Assim também de Pedro, né? Na questão que ele foi o nosso primeiro papa que a gente teve, foi sobre ele que até hoje a igreja está aí, completamente viva, né? E eficaz. E agora sim, né? Já falando resumidamente sobre o que é a igreja e deixando bem claro, né, que ela é instituída por Cristo, né? Vamos agora entrar, né? Porque os sacramentos, né, como creio aqui que todos aqui saibam, são 7, né? Mas existem os sacramentos que nos unem perfeitamente ao Cristo. E é aqui que vai entrar o segundo e o terceiro degrau dessa escada para crescer na fé todos os dias, que é o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. São dois sacramentos que, mais do que nunca, assim, não que sejam mais importantes que outros, mas de todos os sacramentos, esses são os dois que mais do que nunca a gente tem que estar em dia. Temos que estar sempre com a confissão em dia, no sentido de estarmos sempre em estado de graça, e também no sentido de poder, né? Em toda a Santa Missa a gente, estando em estado de graça, podendo sempre comungar, né? Receber Jesus. Eu vou começar aqui falando sobre a Eucaristia, né? Santa Teresa d'Ávila, né? Ela fala aqui, o que ela fala sobre a Eucaristia, que não há meio melhor para se chegar à perfeição. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebermos bem. Devemos estar na presença de Jesus sacramentado, como santos no céu, diante da essência divina. Uma das coisas que mais me chama a atenção, né, no que Santa Teresa d'Ávila fala, é isso, né, que não percamos tão grande oportunidade, né, porque eu creio que isso é uma desfeita muito grande para com Deus, porque você tem um Deus, né, que ele se dá o máximo que Deus poderia se dar era dar de si mesmo, e um Deus que ele se dá.
Ele se dá em alimento, ele se rebaixa de Deus para alimento, corpo, sangue, alma e divindade, se dar completamente por inteiro, sem reservas, para se tornar acessível para você. E você, seja lá pelas suas misérias ou por qualquer que seja o motivo, você faz essa desfeita de não estar preparado para receber na Eucaristia. É realmente uma desfeita, assim, um desrespeito, espiritualmente falando, muito, muito grande mesmo. Isso é uma coisa que você nunca deve se conformar. Você está na missa e não comungar. Mas para isso, né, depois mais para frente eu vou falar um pouco, né, sobre a confissão, que é muito importante isso. Agora, né, Santo Agostinho, ele fala, né, uma frase dele aqui sobre... Ismica tá perguntando aqui se a frase de Santa Teresa d'Ávila é isso mesmo. Santa Teresa d'Ávila. Santo Agostinho, né, sobre a Eucaristia, né, ele fala: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Sendo Deus onipotente, não pode dar mais, sendo sapientíssimo, não soube dar mais, e sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Na Eucaristia, Maria perpetua e estende a sua maternidade. Aqui, né, eu vou repetir só mais uma vez, porque realmente Santo Agostinho, né, principalmente para quem é devoto, para quem não seja o homem, as frases de Santo Agostinho têm um nível assim de profundidade muito absurdo mesmo, né? Fala, né, não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é o Jesus Cristo que nos transforma nele. Sendo Deus onipotente, ele não pôde dar mais. Sendo sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais o que dar. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Principalmente, né, um remédio em relação a quê? Porque a Eucaristia ela pode curar a gente de tudo. Pode ser alguma enfermidade, algo físico, tudo mais. Qualquer que seja a situação, a gente pode ser curado, assim, pela Eucaristia. Mas principalmente, né, em relação, né, espiritualmente falando, né, ao pecado. Através da Eucaristia, né, que a gente busca ainda mais nos aproximarmos do caminho de santidade e de estarmos ainda mais íntimos e mais parecidos com Jesus. E para finalizar aqui nas frases dos santos, né, sobre esse tema Eucaristia, né, já que ainda estamos no segundo degrau, o primeiro foi a oração, o segundo a Eucaristia, para que a gente já possa ir passando para os próximos, eu quero encerrar com um grande santo de devoção, um amigo meu mesmo do céu, né, doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele fala aqui: a comunhão diária, ela não pode conviver com o desejo de aparecer, vaidade no vestir, prazeres da gula, comodidades, conversas frívolas e maldosas. Exige oração, mortificação e recolhimento. Ficai certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante toda a eternidade. Vou repetir porque realmente é um impacto muito grande. Assim também, assim como Santo Agostinho, as frases de Santo Afonso também é uma profundidade muito, muito absurda, assim, que realmente penetra de vez na nossa alma, né? Ele fala algo aqui muito interessante, né? Que a comunhão diária ela não pode conviver com o desejo de aparecer, vaidade no vestir, prazeres da gula, conversas maldosas, coisas do tipo. Ou seja, ela não pode conviver com o pecado. Não existe isso do tipo, você aqui está aqui, né? Você entendeu? Ah, nossa, a Eucaristia realmente é importante, é o próprio Deus, então é só eu ir lá para todas as santas missas, participar e comungar, mas eu fico comungando, tendo ainda uma vida no pecado. Eu comungo, mas não vivo a modéstia. Eu comungo, mas eu sou um tremendo egoísta, vaidoso. Eu comungo, mas eu não largo a fofoca, mas eu não largo algum certo vício. Eu comungo de qualquer jeito, porque Deus é o mais importante. E não, isso está muito errado. E é por isso que, alinhando, né, a esse segundo degrau, que é o degrau da Eucaristia, a gente vai para o terceiro, que é o degrau da confissão, né? E a gente tem que entender, né, que em outras palavras, né, a Eucaristia, ela é o oxigênio do católico. Se tem alguma coisa que vai fazer a gente nos impulsionar a bem vivermos a nossa fé, essa Eucaristia, essa presença real dentro de cada um de nós. E também fala, né, aqui, né, como Santo Afonso ele começa falando sobre isso, né, que a comunhão dela não pode conviver, né, com o desejo de aparecer, dentre outros exemplos que ele vai citando, né. Ele também fala, né, que o todo o tempo, né, que passardes diante do divino sacramento será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante toda a eternidade, né. E para dar continuidade, né, esse ensinamento de Santo Afonso, né, que ele falou isso que não dá pra gente comungar assim de qualquer jeito, estando ainda vendo pecado. Vamos falar agora, né, sobre o terceiro degrau para crescer na fé, né? Primeiro oração, segundo Eucaristia e o terceiro degrau é a confissão,
que é algo também muito importante, né? O sacramento da nossa igreja, que é um dos mais necessários possíveis, o sacramento da confissão. É por meio da confissão, né? Que a gente simplesmente a gente nos derrama, a gente nos arrepende, porque para que a confissão seja válida é necessário arrependimento, e é a forma que a gente tem, né? De levantarmos cada vez mais rápido após todas as quedas que a gente vier a ter. É por meio da confissão, é por meio de você chegar, né, diante de um padre, né, ele que não é, no momento da confissão ele não é mais o padre, né, mas é a persona Christi, né, é o Cristo através da vida do padre, né, você possa ali, né, se jogar, você jogar todas as suas misérias, todos os seus pecados, todas as suas vergonhices, o que for, para que assim você possa obter esse perdão de Deus e ter o desejo de emenda de vida, para continuar vivendo bem. Eu vou pegar aqui rapidinho algumas frases aqui novamente de Santo Agostinho sobre a confissão. Que ele fala que. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Santo Agostinho ele nos fala que a confissão das más obras é o começo das boas obras. Contribuis para a verdade e consegue chegar à luz. Então, a confissão ela é um grande começo. Ela é algo assim muito fundamental, né? Falar, a confissão das más obras ela é o começo das boas obras. Se a gente quer começar de alguma forma a sermos umas pessoas boas, busquemos a confissão, né? Busquemos confessar, né? As nossas más obras para que a partir daí do nosso arrependimento e do nosso desejo decidido de largarmos o pecado e de buscarmos ter uma vida, uma emenda de vida para com Deus, Deus, ele por sua misericórdia, possa ir trabalhando nas boas obras em nós. Ele de Santo Agostinho também fala: quem não crê que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. Tanto a esses, né, como a qualquer pessoa, né, que não tem ou arrependimento ou não crê. Porque muitas vezes, né, as pessoas inventam desculpas. Eu vou me confessar com o padre, eu vou me confessar com o pecador. Não, eu confesso diretamente com Deus. E isso tá uma coisa erradíssima, né? Porque quem não crê que a igreja lhe perdoa os pecados, a esse não lhe serão perdoados os pecados. E Santo Agostinho ele ainda acrescenta que todo homem que pensa ser impossível os seus pecados lhe serem perdoados com o seu desespero, torna-se pior do que o que era antes. Então não adianta você querer se martirizar, você achar que você simplesmente é a pior pessoa do mundo. Você achar que é impossível, não tem como. Eu já cometi esse pecado, eu já vivi naquilo, eu já fiz tanta coisa errada, não tem como Deus me perdoar. Mas a gente tem que lembrar, né, que a misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior que as suas misérias. Se você quiser, pode até anotar essa frase em algum lugar, guardar no seu coração, né? A misericórdia de Deus, ela é infinitamente maior que as suas misérias. Então não existe esse negócio. Você tem que parar com essa desculpa de achar que você, independente do tanto que você pecou, que Deus ele não é capaz de te perdoar, que você não tem mais jeito. Com certeza tem jeito, porque a infinita misericórdia de Deus é algo que se sobressai muito mesmo sobre em relação ao seu pecado. Então que você sempre possa crer, né, que todo pecado, todo aquele pecado que você se arrepende, esse já está perdoado. Já está não só perdoado, como depois, né, a partir do momento da absolvição dos seus pecados, Deus ele nem se lembra mais desse pecado, desse seu passado. Então é muito bom ter essa plena confiança na misericórdia de Deus, né? Saber que Jesus ele é misericordioso e ele sempre estende a mão, né? Ele nos deixou esse sacramento, né? Belíssimo. Basta nós, né, sempre deixarmos tudo aquilo que nos atrapalha, seja a vergonha do Padre, seja o medo, seja o receio, seja essa questão de pegar pesado consigo mesmo, de não confiar na misericórdia de Deus, deixar todas essas bobagens tudo de lado e a gente buscar, né, nos mover, né? Porque as coisas não é só Deus fazendo por nós, mas a gente tem que sempre ter as coisas decididas, porque Deus ele nos dá o livre-arbítrio. Então é necessário que eu me movimente, que eu saia de minha casa, que eu busque um padre para eu poder me confessar e assim, juntamente com o segundo andar, né, que é a Eucaristia, eu poder já estar vivendo bem. Eu creio que deu para ficar bem entendido a questão da Eucaristia e confissão. Vamos agora passar para o quarto degrau para crescer na fé, né? Começamos com oração, confissão barra Eucaristia. Qual seria agora o quarto degrau? Já estamos, digamos que chegando a isso. Você já está vivendo esses três degraus bem, diariamente. Você é uma pessoa que reza muito. Você é uma pessoa que está com a confissão em dia, tem estado de graça. Você é uma pessoa que comunga da maneira mais certa e pura possível. Agora temos aqui o quarto degrau, tá quase já chegando no quinto, para aí sim, a gente com os 5 degraus, todos eles alinhados, a gente possa conseguir, né, obter essa grande fé, né, a fé que cremos, a fé que tanto professamos, né. E o quarto degrau para crescermos na fé é a devoção à Virgem Maria. É isso mesmo, ser devoto
da Virgem Maria. Esse é o quarto andar. Eu, se fosse falar aqui, né, da Virgem Maria, né, da beleza, né, que Maria é, né, ela que é a maior, né, de todas as criaturas, com certeza é algo assim que se fosse só pra gente para falar sobre a Virgem Maria, eu ficaria até meia-noite aqui só falando sobre ela. Então, né, eu busquei, né, já que é para falar de Nossa Senhora, né, eu busquei a fonte mais confiável que eu encontrei, que é no Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem de São Luís Gringon de Montfort. Acho que é assim que se pronuncia. E aqui eu peguei resumidamente alguns trechos. Tudo isso São Luís ele relata no tratado. E aí ia dar muita live, realmente. Falar da Virgem Maria, da beleza, de suas virtudes, de tudo aquilo que ela tem, realmente é um assunto sem fim. E eu vou aqui, né, já dar início, né, algumas coisinhas, tudo isso, né, que tem lá no tratado, né, para que a gente possa já querer, né, buscar essa devoção à Santíssima Virgem. Primeiro, né, não existe devoção mais perfeita nem mais agradável a Jesus Cristo do que aquela que nos leva a amar sua mãe. Ou seja, aqui já deixa bem claro, né, que é a maneira mais perfeita que a gente tem de agradar a Jesus Cristo. Então que isso possa servir, né, para tirar de repente o medo, né, que você ou que muitas pessoas tenham, né, que é esse é o maior medo das pessoas de quererem ser devotos ou até mesmo de se consagrar a Nossa Senhora. Nossa, eu vou acabar deixando Jesus de lado se eu fizer isso. Mas não, esse pensamento é um pensamento muito equivocado e bem errado, né? Se a gente for de Jesus pelas mãos de Maria, a gente ser devoto dela, como diz aqui no tratado, né, ela é a devoção mais perfeita, ela é a mais perfeita e também a mais agradável a Jesus Cristo. Tem aqui ainda. A devoção a Maria é a chave que abre as portas à graça de Deus. Deus não rejeita as orações que são oferecidas por meio de Maria. Isso é algo muito bom, né? A gente ter essa intercessora, né? Porque Maria ela é a medianeira, ela que está entre Deus e nós. Isso é muito bom, né? Porque se a gente for parar para raciocinar, o que é mais fácil? Será que é mais fácil Jesus dar ouvidos a uma oração que eu estou pedindo aqui diretamente para ele? Ou será que seria mais fácil eu encarregar, pedir sempre pela intercessão de Nossa Senhora, para que ela mesma chegasse e pedisse a ele? Porque Deus, sendo obediente, eu não tenho dúvidas que ele vai com certeza atender, né? No tempo dele, ele vai atender aquilo que Nossa Senhora pediu pra gente. Mas para deixar bem claro, né? Esse nosso pedido a ela tem que sempre ser algo que possa servir para a nossa santificação. Ou seja, porque a gente não pode só pedir coisas vãs, coisas que só vão nos beneficiar, bens materiais, coisas assim do tipo. A gente tem que primeiramente sempre buscar pedir coisas que de alguma forma vão ajudar no nosso meio de santificação. Seja a gente pedir virtudes, seja a gente pedir para sermos semelhantes aos santos, aos santos as suas virtudes, né? Pedir os dons do Espírito Santo, seja qualquer coisa que vai nos ajudar no nosso meio de santificação. Você pedindo isso, ainda mais para a intercessão de Nossa Senhora, sempre no tempo de Deus isso vai acontecer. Não tem como falhar, mas para isso é necessário sempre pedir, primeiramente, com a certeza que Deus já vai ouvir, que no momento dele isso já vai se cumprir, isso que você tanto pede, e sempre saber esperar, né, o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai vir. Uma hora ou outra vai chegar o tempo de Deus e aí sim você estará, né, com sua oração atendida. Que fala: a devoção a Maria nos leva a imitar suas virtudes e amar a Deus com maior intensidade. Ou seja, a devoção a Maria, né, nos leva a imitar as virtudes. Não adianta eu ser devoto só pelo ser devoto, mas eu preciso buscar, mesmo com minhas misérias, mesmo na minha pequenez, mesmo nas minhas falhas, sendo um jovem falho, mas eu preciso, mais do que nunca, buscar com todas as minhas forças, imitar as virtudes de Nossa Senhora, sempre pedindo a ela e sempre buscarmos sermos assim como ela, né? Porque ela é o maior exemplo de criatura que Deus fez, que a gente tem para podermos nos espelhar. A devoção a Maria nos ajuda a superar as tentações e as dificuldades da vida. Maria, ela é a porta do céu, pela qual podemos alcançar a salvação. Quando nós entregamos a devoção a Maria, estamos entregando a ela toda a nossa vida. Então é muito importante que seja algo por inteiro, que seja algo decisivo, não seja algo assim, não seja nada assim de brincadeira, que não seja algo que seja menos que 100%. Tem que ser tudo. Não adianta. Eu quero imitar Nossa Senhora, mas tem um pecado, tem um vício, tem alguma coisa, não, isso eu não aceito eu largar não. Então você não está sendo devoto 100% porque você não está buscando imitá-la. Você ainda fica querendo ficar aprisionado em certas coisas. A devoção a Maria, ela nos ajuda a compreender melhor a vontade de Deus em nossas vidas. Maria é a mãe de Deus e a nossa mãe, que sempre nos acolhe em seus braços. A devoção a Maria é a melhor maneira de nos unirmos a Jesus Cristo e de nos tornarmos seus verdadeiros discípulos.
a devoção a Maria nos leva a uma maior generosidade ao nos entregarmos totalmente a Deus e aos outros. Ou seja, tem a ver também com o que eu acabei de comentar, né? Tem que ser essa total devoção, tanto a ela, né, a gente buscarmos, né? E se a gente for pegar aqui como um exemplo de apenas uma de enormes virtudes Nossa Senhora, tem essa questão do serviço, né? A Virgem Maria, ela sempre estava a serviço, não tinha nada, juntamente com sua humildade, né, não tinha nada que fizesse Maria ficar parada, ela sempre estava a serviço de Deus e dos outros, e bem assim somos nós. A gente não pode somente estar a serviço a Deus e pronto e acabou, mas a gente tem que também estar servindo sempre ao nosso irmão, ao nosso próximo, independente de quem seja, se seja um colega de trabalho, seja seu amigo, que seja um seu familiar, temos que estar sempre a serviço dos outros, né? Porque Deus nos criou do mundo para os outros. E se a gente quer servir a Deus, uma das maneiras mais simples é servindo ao outro, porque quando a gente faz o bem a Deus, ao outro, é o próprio Deus que faz, né? Como diz naquela passagem, né, que fala sobre aquela questão, né, das pessoas quando não ajudam o próximo, né? Que Deus, ele fala, né? Eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestistes. Mas a gente tem que sempre buscar, né, com a nossa vida colocar, né, essa hierarquia em prática. Primeiro, serviço completamente a Deus. Segundamente, a gente está sempre a serviço dos outros. E somente quando vem a sobrar um tempo, aí a gente pensa em servirmos a nós mesmos. Por fim, né, a devoção a Maria é a melhor maneira de vivermos uma vida de comunhão e de união com Deus e com os outros. Então, realmente, né, eu creio que tenha dado para ficar muito claro, né, porque ele usa uma linguagem, eu creio que muito boa, assim, de fácil entendimento, né, São Luís aqui no tratado, né, quando ele fala tudo isso, né, a devoção de Maria, ela é a melhor maneira de vivermos uma vida de comunhão e da união de Deus com os outros. Não existe um meio, digamos, mais fácil. Tem uma parte no trabalho que no tratado que usa até essa palavra, a palavra fácil, é um meio mais perfeito, mais louvável, mais fácil de chegarmos a Deus. Porque vão raciocinar aqui comigo pra gente ver. Vamos fazer de conta, né, que a gente, sem buscar a Virgem Maria, a gente vai tentar chegar até Deus como se fosse nadando pelo mar. Tem ali um mar, mas em cima do mar existe uma ponte, e a ponte é a Virgem Maria, porque Jesus ele fala, né? Primeiro Jesus ele fala no Evangelho de João, né, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus, mas para a gente chegar a Jesus nesse caminho, existe um caminho muito fácil que é a ponte. Se Jesus ele é o caminho, Maria ela é essa ponte. Se a gente for atravessar, principalmente se você não souber nadar, o que será mais fácil? Será mais fácil você atravessar, se chega ao caminho por uma ponte, aquela coisa maravilhosa, né? A ponte já está lá, estiradinha certinho, você só precisa caminhar, sempre confiando em Nossa Senhora, entregando suas dores, tudo a ela e sempre buscando pela intenção dela, não só buscar ser semelhante a ela, mas como também você vai percebendo o quanto que você vai sendo agraciado e você vai conseguindo chegar no seu destino. Ou será que será mais fácil você tendo uma ponte, você optar por outro caminho? Não querer envolver Nossa Senhora aí, ser só você com Jesus ou com qualquer outro santo, Nossa Senhora está de lado. E aí você teria que nadar por esse mar. Em vez de você ir por a ponte, você vai indo por baixo. Você teria que nadar, você teria que buscar meios, você teria que fazer muitas coisas. Isso é algo assim que ia gerar mais dificuldade para você chegar ao outro lado, né? Isso se assemelha muito com essa questão, né? Que a gente devemos ser devotos da Virgem Maria. Porque é algo assim, é um caminho muito fácil. Fácil no sentido não de que nem da palavra literal, que é fácil, mas é fácil no sentido de sabermos, né, que com a ajuda dela, né, a gente vai ter, né, alguém que é nossa advogada, é alguém que principalmente lá no dia do julgamento, né, ela vai estar ao nosso lado, a gente vai, é a nossa advogada, ela é quem nos melhor ensina a amar Jesus. A Virgem Maria é ela que nos protege com o seu manto protetor e não existe uma proteção maior que essa, né? Porque se em relação à Virgem Maria o inimigo não chega nem perto, imagina a gente estar debaixo desse seu santo manto. Então é algo assim fácil nesse sentido, porque ela nos protege, ela nos intercede, ela intercede por nós, ela sempre vai fazer de tudo, porque para que a gente seja mais de Deus, porque tem até uma partezinha, né, assim, da música que fala, né, e me pediu que eu fosse mais de Deus. Se você fosse se perguntar somente uma coisa que a Virgem Maria tem para dizer para você, o pedido mais sincero que ela te faria era: seja mais de Deus. Ou seja, mais uma vez reforçando aquilo que eu estava falando antes, não tenha medo de que por meio da Virgem Maria você vai acabar deixando Deus de lado. Sempre a finalidade de você buscar, né? Estar unido a Nossa Senhora, estar sendo devoto dela, buscando ser semelhante às suas virtudes, buscando ter esse diálogo, sempre estar conversando, sempre estar rezando, por exemplo, pela prática do Santo Terço. Você sempre saber, né, que a maior finalidade é sermos mais de Deus. Porque quanto mais a gente for mais devoto a Nossa Senhora, quanto mais a gente for assim semelhante a ela, mais de Deus seremos. Porque a nossa finalidade é essa, o fim último sempre é Jesus. E por fim, deixando aqui bem claro esse último degrau, não menos importante. Porque aqui esse degrau, eu diria até que ele poderia até ser o mais importante. Porque
esse quinto degrau para alcançarmos a fé, né? Como a gente já viu. Recapitulando, primeiro degrau, oração. Segundo e terceiro degrau, Eucaristia barra confissão. Como o Carol colocou aqui, Nossa Senhora nos aproxima de Deus. É exatamente isso. Resumiu tudo aqui o que eu falei. Nossa Senhora nos aproxima de Deus. Aí como a gente estava vendo, né? Primeiro degrau, oração. Segundo, a questão do sacramento. Segundo degrau, Eucaristia e confissão. Confissão barra Eucaristia. Quarto, a devoção à Virgem Maria. E aí chega o quinto. E esse quinto degrau, ele é tão importante, mas ele é tão importante que se ele não tiver, esse quinto degrau, se ele não tiver alinhado junto com os outros quatro, é como se, por exemplo, você subiu do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e é como se do quarto, na hora de você pular para o quinto, ou você cai no buraco, ou de alguma forma você fica estacionado num determinado nível de fé medíocre, ou então você pode até, depender da situação, ser jogado lá para o ponto de partida, lá para o início. Então, esse último degrau, ele é o degrau praticamente o mais importante de todos. E esse degrau, ele é uma virtude, ele se chama humildade, porque sem a humildade nada vai dar certo, né? Se a gente for olhar, porque se for sem humildade a gente não consegue fazer uma boa confissão, se for sem humildade a gente não vai estar preparado, e se a gente for comungar sem termos a humildade de reconhecermos a grandeza de Deus e a nossa pequenez, a nossa miséria, a gente só vai estar cometendo o sacrilégio, não vai estar servindo de nada. A oração também, Deus não vai ouvir uma oração de qualquer jeito, se a gente não é humilde, a gente não se reconhece pequeno, a gente não conhece Deus da maneira que ele quer ser reconhecido, né? Que Deus, ele é nosso Salvador. Então, é muito importante a humildade, né? E aqui também tem, voltando aqui para as frases dos santos, né? Santo Agostinho novamente, né? Ele vai falar algumas coisas aqui sobre a humildade, né? Primeiramente, eu quero deixar claro, né? O porquê que a humildade é tão importante. Porque sem a humildade, você pode simplesmente, é como eu falei, do quarto andar, é como se você já tá, tipo, sem a humildade, você pode ir com a questão da soberba, com a questão da vanglória, com a questão de buscar sempre o reconhecimento, e você pode simplesmente dar esse salto muito longo, em vez de ser um salto curto, do quarto degrau, né, da devoção à Virgem Santíssima, para a humildade, você vai dar um salto muito longo, onde não vai ter degrau nenhum, porque você não tem a humildade, você vai cair, e ali você vai se afundar e se perder, por conta dessas coisas que vão contrária à humildade. Como eu falei, né, que é a questão da soberba, a questão da vanglória. Então, a gente temos que buscar acima de tudo, de todas as virtudes, uma das que a gente mais urgentemente precisa pedir a Deus para que, pela sua misericórdia, Ele vá trabalhando em nós, é a humildade, que a gente sempre possa saber reconhecer, né, que somos pequenos, porque se a Virgem Maria, ela sendo a maior de todas as criaturas, o maior exemplo de todos, ela se fez pequena a Deus, quem sou eu, quem sou você em comparação à Virgem Maria, para nos acharmos que somos grandes, que somos donos de nossas verdades, que a gente sabe o que é melhor para a nossa vida, mas não, temos que cada vez mais a gente simplesmente nos apequenar, né? Sabemos que nós somos miseráveis e que somos seres completamente dependentes da misericórdia de Deus. Do mesmo jeito que uma criancinha ela é dependente de seu pai para fazer todas as coisas, bem assim somos nós em relação a Deus. A gente é completamente dependente, porque sem a graça de Deus, né? A gente nem sequer nem respira, a gente não temos nem a vida que foi dada por Ele. Então, é muito importante essa questão da humildade. A gente sempre buscar reconhecermos, né, que somos seres pequenos, que independente dos dons que a gente tem, independente do chamado que a gente exerce, independente da vocação que a gente vive, nada disso fará a maneira da intensidade que a gente pratica essas coisas, nada disso fará a gente melhor do que uma pessoa que talvez vive no mundo, uma pessoa que às vezes ainda não conheceu a Deus, nada disso vai fazer a gente mais grande que outra pessoa. Portanto, é muito necessário a humildade, né? Santo Agostinho ele fala, né? Eu vou terminar aqui com as frases dele, esse quinto e último degrau, que é o degrau da humildade. Ele fala: ser humilde diante de Deus, para que não permita sejais tentado além das tuas forças. Aceita a tua imperfeição. Aceitar a tua imperfeição é o primeiro passo para alcançares a tua perfeição. Então, primeiramente, tem que ter esse reconhecimento. A gente tem que aceitar. Temos que, nem que a gente tem que ficar vários minutos insistindo, mas tem que cair essa ficha de que nós somos imperfeitos, que nós somos miseráveis, né? E que quando a gente busca sempre esse diálogo com Deus, essa comunhão com Ele, né? É o encontro, né? É o encontro da miséria, né? Com a misericórdia de Deus. Que nós somos seres completamente miseráveis. A gente, sem a graça de Deus, sem os dons, sem as virtudes, sem a vida, sem a saúde, sem tudo aquilo que Deus dá a nós, a gente não é absolutamente nada. Não somos nada. A gente é simplesmente só o pó, né? Do pó viemos, né? E para o pó voltaremos. Então, é muito necessário nessa coisa muito curta, né, chamada vida, né, esse grande dom, né, que Deus nos deu, essa grande graça da vida, a gente buscarmos, né, acima de tudo, sermos humildes. Santo Agostinho aqui também, ele continua, ele falando, a humildade ela é tão importante que olha que frase forte Santo Agostinho vai nos dizer. O princípio de nossa purificação é a humildade, confissão de nossos pecados. Ele fala, é melhor um pecador humilde que um beato orgulhoso. Eu vou repetir, né? Ele fala que o princípio da nossa purificação
é a humilde confissão, ou seja, está tudo alinhado aqui com esses outros degraus, né, com a confissão, a questão da Eucaristia, é simplesmente essa questão, né, porque temos que sermos os mais puros possíveis, e ser puros, né, digamos que, por falar aqui de uma maneira mais clara, ser puros é sermos mais vivemos mais pela graça de Deus do que pelas nossas vontades. Essa é aquela questão, né, da gente poder todos os dias a gente poder fielmente a gente poder falar sem receio aquilo que eu acho que é São Paulo que fala, né, que já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então é muito necessário a gente diariamente a gente tá matando o nosso eu, a gente tá matando a vontade da nossa carne, a gente tá priorizando aquele que entanto nos priorizou, né? Porque Deus, né, toda a sua trajetória, né, aqui ele sempre nos priorizou, todo o sofrimento, tudo que ele sofreu foi por nós. Em nenhum momento ele deixou de sonhar por você. Ele, em momento nenhum ele pensou em desistir de te dar essa beleza chamada vida. Então é muito necessário a gente também podemos ter essa forma de reconhecimento e que agora chegou a nossa vez, né, de buscarmos ter uma vida nele, né? A gente possa cada vez mais estar negando, né, o nosso eu, as nossas misérias, né? Como o Santo Agostinho termina falando, né, que é melhor um pecador humilde do que um beato orgulhoso. É como eu falei também nessa questão, que é o degrau que a gente está adentrando aqui para finalizar, a humildade, né? A pessoa pode ser um beato, mas a questão do orgulho, o orgulho é algo muito horroroso, porque é algo que muitas vezes vai fazer, né? A gente sentirmos ou que os méritos são sempre nossos, a gente vai se orgulharmos de nós mesmos, não vamos reconhecer a graça e a presença de Deus na nossa vida, ou simplesmente a gente pode cair nas outras coisas, né? O orgulho pode levar à soberba, a questão da autossuficiência, de achar que não precisa de Deus, eu sou autossuficiente, eu sei o que é bom para mim. Então é muito importante sermos humildes, né? E por fim, né? Ele fala aqui, né? Que também é como uma questão de humildade, né? Santo Agostinho ele diz: Eis a grande ciência do cristão, conhecer que nada é e nada pode, porque o reconhecimento da própria ignorância ela é a primeira prova de inteligência, ou seja, tanto a primeira prova de inteligência como de sabedoria. A primeira prova é sempre isso, é sempre novamente a questão do reconhecer, né? Do reconhecer que nada somos, que nada a gente pode, porque realmente é como se a gente fosse, a gente por nós mesmos é como se a gente fosse um robô sem nenhuma função. A gente é como se fosse algo paralisado, um nada. A gente não pode fazer absolutamente nada e também não temos méritos de nada. Tudo é graça de Deus. Se você consegue enxergar, se você ouve, se você fala, se você tem saúde para caminhar, para correr, para pular, tudo isso é graça de Deus, é bênção de Deus, é milagre de Deus para sua vida. Nada disso é mérito seu, não foi você que quis ter assim, mas é tudo formas diárias que Deus busca estar sempre te agraciando, desde estas pequenas coisas que muitas vezes podem passar despercebidas, né? A questão de reconhecer, né, que já é um milagre você poder acordar, você poder enxergar, você poder caminhar, correr. Muitas pessoas queriam ter saúde, né? E você tem o privilégio de ser agraciado por Deus e ter. Então tudo tem a ver com a humildade, né? A gente saber reconhecer, né? O quanto agraciados nós somos, né? E eu creio que já tá bom, já tá ficando muito longo aqui a live. E é isso, né? Que a gente nunca se esqueça, né? Esses 5 degraus, que a gente possa estar sempre alinhando eles. E o mais importante, né? Tem que ser algo diário, tem que ser todo dia. Não existe nenhuma fórmula mágica que a gente possa cada vez mais buscarmos, né? Não vai ser fácil, né? Mas é simples. Se a gente quiser pegar aqui e buscarmos viver à risca, isso que Deus quer, se a gente quer realmente crescer a nossa fé todos os dias, esses são os 5 degraus, né? Oração, Eucaristia, confissão, uma devoção à Virgem Maria e acima de tudo também, sempre muito importante, a questão da humildade, né? Então, desde já, né, louvado seja Deus por você que ficou até aqui, até o final da live, por você que doou esses minutinhos. Eu creio muito, né, que por mais mínimo que seja, alguma coisinha pelo menos Deus tenha ter falado ao coração de vocês, né? E eu só tenho a agradecer, né? Aproveitar que hoje ainda é segunda-feira, né? Eu desejo aqui, né, que Deus possa abençoar, né, imensamente, tanto a noite de cada um aqui, como principalmente toda essa semana, né, que ainda está apenas começando, né, que pela intercessão da Virgem Maria, Deus ele possa dar a graça a cada um, né, de buscarmos cada vez mais, né, buscarmos a santidade e buscarmos sempre todas essas coisas que aqui foi falado, né, buscarmos esses degraus para que assim possamos crescer na fé, para que não sejamos pessoas apenas que se dizem crer ou que acham que crer, mas buscarmos definitivamente, de fato, com nossas atitudes, com nossas obras, a gente buscarmos realmente chegar ao ponto de ter a verdadeira fé, de vivê-la, não só de falar e pronunciá-la. Então é isso, Deus abençoe mais uma vez a cada um. Muito obrigado mesmo pelo sim de cada um de vocês, por vocês estarem aqui nessa live, independente de como você chegou, se foi por convite, se foi porque você viu de última hora que estava ao vivo, com certeza foi Deus que ele escolheu o jeito para que você caísse aqui, porque Deus ele tinha algo para falar
para você. Então é isso, né? Eu vou tentar aqui, né, salvar essa live, né? E eu peço, né, que para vocês que aqui estão, vocês possam depois compartilhar, né? Caso realmente com fé em Deus dê certo, vocês possam estar compartilhando para mais pessoas, porque eu creio que é um assunto que muita gente precisa conhecer, né? Essa questão do crescimento da fé. Então é isso, né? Ele já mais uma vez boa noite a todo mundo. Obrigado a todos pela participação, né? Estivemos reunidos, né? Estaremos sempre reunidos, né? Por um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de cada um.